Olá, boa noite. Os olhares do mundo estão voltados para a guerra em Israel. Mais de 1.500 pessoas perderam a vida por causa do confronto. E em meio ao fogo cruzado, mais de 1.700 brasileiros ansiosos para voltar para casa. Entre eles, uma família de capixabas que participava de um evento religioso. A esposa e a filha de apenas 3 anos estão em Israel desde agosto. Foram ao país para cumprir uma missão religiosa, mas não imaginavam que iriam acabar ficando presos em meio a uma guerra de 2 povos. No sábado, quando nós ouvimos a primeira sirene, nós não soubemos muito como agir, até porque nós não sabíamos o que estava acontecendo. Começamos a olhar pela janela para ver o que estava ocorrendo. Não tinha nenhuma correria, não tinha nada, né? Uma ou outra pessoa na rua, mas assim, contava nos dedos. Eu entrei em contato com um amigo e esse amigo ele informou que Israel estava sob ataque, que era para nós nos protegermos. Não é a primeira vez que eles foram ao país, porém, a família nunca havia presenciado um conflito ou qualquer situação como essa. É uma situação muito nova para nós e acredito que para a maioria dos peregrinos que estão aqui, até pessoas que moram aqui, né, amigos, informaram que há muitos anos não ocorriam esses tipos de ataques, né? O Ednard e a família dele fazem parte dos 1.700 brasileiros que já solicitaram ao Ministério das Relações Exteriores para retornarem ao país. Desse total, cerca de 55% são turistas. E para os próximos dias, 15 aviões da Força Aérea Brasileira foram preparados para trazê-los para casa. Conseguimos apenas uma remarcação de voo, porém para um pouco distante, né? Conseguimos somente para sexta-feira. Estamos tentando contato com a FAB, preenchemos o formulário, enviamos os e-mails, porém ainda não temos nenhum retorno, né? O único retorno que nós temos é que nosso voo está remarcado para sexta-feira. Ontem passamos o dia no aeroporto tentando sermos realocados, mas sem sucesso, porque a companhia ela praticamente fechou a porta e não estava nos atendendo. O professor de Relações Internacionais conta que o ataque que ocorreu no último sábado é emblemático. É um conflito muito mais territorial do que religioso. A gente tem uma questão de 2 povos ocupando artificialmente o mesmo estado, uma questão antiga, mas que é revestida muitas vezes de religioso, o que é um erro pensar nesse como conflito religioso. A quantidade de ateus em Israel, por exemplo, é muito alta. O que a gente tem, na verdade, são 2 povos brigando pelo mesmo território e ali disputando, portanto, as condições de vida naquele território. E já chega a ser comparado a outras tragédias do Ocidente. Esse ataque é tão importante, ele é tão emblemático, primeiro porque existe uma trégua desde 2021 entre Hamas e Israel, e segundo porque esse ataque foi surpresa, sem precedentes mesmo, e a própria proporção do ataque. Já há muitos anos, desde 1949, na verdade, Israel não era vítima de um ataque no seu próprio território. Existem alguns analistas, inclusive, que chamam esse ataque do 11 de setembro israelense. E todo esse conflito lança questionamentos sobre o impacto na economia mundial. Porque o preço do petróleo vai ser politizado, ainda que a gente espere um impacto não tão grande quanto em outros casos, mas também pelo fato de que os Estados Unidos, ao auxiliar Israel, pode ter que elevar a sua dívida pública, pode ter que aumentar os seus gastos públicos e, com isso, gerar uma pressão inflacionária para o mundo todo, inclusive aqui para o Brasil. Apesar de todo o clima de insegurança, o Ednard conta que a família dele se agarrou à fé e que logo espera estar de volta ao país. A nossa filha, ela não entende muita coisa, né? Tem somente 3 aninhos, mas ao ver a movimentação, é natural o coraçãozinho acelerar um pouquinho, né? E nós, como pais, claro, tentamos dar o afago, né? E dizer que está tudo bem. Bom, que situação, né? O Ministério das Relações Exteriores disse que segue acompanhando a situação dos turistas e das comunidades brasileiras em Israel e na Palestina. O Itamaraty tem registros de 3 brasileiros desaparecidos na região até o momento. O governo brasileiro desaconselha deslocamentos que não sejam essenciais para a região. Os candidatos à repatriação serão acomodados em listas de prioridade. Em um primeiro momento, serão selecionados quem não tem passagem aérea. E a gente faz um alerta agora, viu? A morte súbita tira a vida de 300 mil brasileiros por ano.
Na semana passada, um empresário morreu na saída de uma academia na Praia do Canto, em Vitória. E neste final de semana, pai e filho morreram. Veja o alerta na reportagem. Nas últimas semanas, noticiamos 3 casos de morte súbita. O mais recente foi em família. O filho, Daniel Christi, de 44 anos, morreu após um mal súbito. O pai, Guido Christi, de 80 anos, sofreu um infarto ao saber da morte do filho. A tragédia aconteceu em Vila Betânia, em Viana, no último sábado. Na semana passada, o empresário Carlos Felipe Peixoto, de 51 anos, sofreu um infarto ao deixar a academia na Praia do Canto, em Vitória. Pesquisas mostram que, apesar de o número de mortes ter se mantido nos últimos anos, a quantidade ainda é alta. Cerca de 300 mil pessoas são vítimas de morte súbita todos os anos, segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Esse tipo de evento inesperado acomete pessoas de todas as idades. Especialistas explicam que a maior parte vem de doenças do coração, mas outras regiões, como o cérebro, também podem estar relacionadas. Existem algumas doenças que elas são mais raras e de fundo genético, que acometem famílias, que existem antecedentes familiares de morte súbita que a gente tem que ficar sempre mais ligado e prestar uma orientação aos familiares de 1º e 2º grau. Mas essas doenças são a minoria, que seriam algumas arritmias mais raras, doenças do músculo cardíaco, que a gente chama de miocardiopatia. O grosso mesmo, a grande parte, né, a gente tem que se preocupar com a doença das coronárias, que são as artérias pequenininhas que levam o sangue para o coração. Essas artérias, elas quando entopem subitamente, elas levam a um infarto e podem levar à morte súbita. A cardiologista explicou que é preciso observar o corpo. Cansaço ao fazer atividades simples, dor no peito e fadiga são sinais de alerta. E para quem tem histórico familiar, exames precisam ser feitos com mais frequência. A gente precisa analisar se você tem sintomas que podem sugerir que você tem uma doença cardíaca e também como é que estão os seus outros fatores de risco, né? Mas, ainda segundo a especialista, são as escolhas que fazemos no dia a dia que aumentam ou diminuem as chances de uma morte súbita. Se você fuma ou não, se está sedentário ou não, sua composição corporal, se você tem excesso de gordura corporal, circunferência abdominal aumentada, como é o seu sono, se você tem uma qualidade de sono boa, a apneia do sono, se você descansa adequadamente, se você tem lazer, se maneja o estresse adequadamente, porque estresse, motivos para estresse todo mundo tem, mas como que a pessoa está lidando com esse estresse, se está controlando a glicose. Então, assim, sim, existem exames que a gente precisa fazer, né? Medir a pressão arterial, fazer exames de sangue básicos, né? Dependendo da idade, um eletrocardiograma e, dependendo das queixas, ecocardiograma, o exame da esteira, o teste de esforço e outros. Pois então, dicas importantes, né? Foi identificado o casal que morreu após ser atropelado por uma motorista em fuga no norte do estado. As vítimas eram da Bahia. É o momento em que o carro atinge os 3 veículos. Geandro Gonçalves dos Santos, de 35 anos, e Vanusa Cruz de Jesus, de 29, estavam na moto. Eles morreram na hora. Os ocupantes dos outros carros tiveram ferimentos leves. O acidente aconteceu na noite de sábado, em São Mateus. A psicóloga Cristiane Fávaro Panelli, de 37 anos, é quem dirigia o carro que provocou o acidente. Segundo a PM, ela passou por uma viatura em alta velocidade e não obedeceu à ordem de parada dada pelos militares. Havia suspeita de que o veículo fosse roubado. Na fuga, a psicóloga acabou perdendo o controle da direção ao passar por um quebra-molas e acabou provocando o acidente. Cristiane foi presa em flagrante e se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas confessou aos policiais que tinha saído de um evento e havia bebido. Geandro e Vanusa eram da Bahia, mas há 10 anos moravam no balneário de Guriri. Eles deixam 3 filhos, um de 14, um de 10 e um de apenas 7 anos de idade. O enterro será na Bahia. Pois é, e segundo a Polícia Civil, a psicóloga foi levada para a delegacia e autuada em flagrante 2 vezes por homicídio, lesão corporal e por dirigir embriagada. Na audiência de custódia, a Justiça decidiu que ela deve continuar presa. A gente fala agora da violência aqui no estado. A polícia tenta identificar os criminosos que mataram 2 pessoas no Morro do Cruzamento, em Vitória. As vítimas foram surpreendidas pelos bandidos em uma escadaria.
O jovem de 19 anos e a mulher, que aparentava ter 40, tentaram fugir, mas acabaram assassinados. Moradores contaram à polícia que o tiroteio durou cerca de meia hora. Na fuga, os criminosos saíram atirando para o alto. Um dos disparos atingiu um telhado. Parte da estrutura caiu em cima de um carro. A Polícia Civil disse que até o momento nenhum suspeito foi preso. Então, se você tiver informações desses criminosos, ligue para o Disque Denúncia 181. E 2 pessoas foram baleadas em outro bairro de Vitória. O tiroteio dessa vez aconteceu em Santos Dumont. Vamos ver. Os 3 criminosos que aparecem armados nesse vídeo são suspeitos de provocar um intenso tiroteio no bairro Santos Dumont, em Vitória. O episódio aconteceu na noite de domingo. O Nota-R e o Batalhão de Ações com Cães foram acionados para dar cobertura na região de mata, mas ninguém foi localizado. Moradores registraram o momento do tiroteio. Os disparos atingiram paredes e o vidro desse carro. Pelo chão, a polícia contou 51 cápsulas de pistola 9mm e 39 munições de fuzil calibre 5.56. 2 pessoas ficaram feridas, uma mulher de 40 anos e um motoboy de 26, que foi socorrido e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória. Além dos 2 baleados, outros moradores relataram ter ficado na mira dos criminosos. Segundo testemunhas, um homem teria descido de um carro e vindo daquela direção com uma arma em punho. Havia cerca de 6 pessoas nessa rua. Quem estava no local conseguiu fugir e se abrigar em um quintal de uma casa. Mas um idoso que estava parado bem em frente a essa escola não conseguiu ter uma reação tão rápida e acabou tendo uma arma apontada para a cabeça. A polícia militar localizou um Gol branco suspeito em frente ao cemitério de Maruípe. Os ocupantes fugiram com o veículo ao avistarem a viatura e só pararam em Tabuazeiro, na região do Morro do Macaco. Segundo a PM, 4 pessoas abandonaram o carro e conseguiram fugir por uma escadaria do bairro. Uma pistola israelense calibre 9mm, capaz de disparar rajadas de tiros, foi apreendida pela polícia. A PM informou que na noite de domingo, uma operação estava acontecendo na região. O objetivo era combater a atividade de facções rivais que disputam o controle do tráfico de drogas. Bom, e a Polícia Civil afirmou que até o momento nenhum suspeito desse crime foi preso. Mulher vive momentos de terror na Serra. Ela foi torturada por 3 horas pelo marido, tudo porque ele desconfiava que estava sendo traído. As marcas estão por todo o corpo da ajudante de cozinha de 33 anos. Ela passou 3 horas trancada dentro do quarto da própria casa, no bairro Nova Carapina, na Serra. Ela foi agredida e torturada pelo marido, um auxiliar de logística de 25 anos. A mulher conta que foi acordada pelo suspeito. Enfurecido, ele passou a acusá-la de traição. Foi acordado pelo meu companheiro, ele já começando os relatos que ele queria um número de celular que estava guardado dentro do meu guarda-roupa. Fuçou meu guarda-roupa todo, jogou minhas roupas, as roupas das minhas crianças querendo o número e citou que falou que tinha alguém sentando pedra, uma suposta pessoa, um homem sentando pedra na minha janela, entendeu? De estar marcando encontro ou de eu sair para poder ficar com essa pessoa. Da violência verbal, o homem passou a agredir a mulher com socos e chutes. Para que não gritasse, ele passou a sufocá-la. As cenas foram presenciadas pelos 3 filhos da ajudante de cozinha. Ele batia na minha costela, acho que para mim não gritar, apertava a minha garganta. Batia na minha costela e apertava a minha garganta. Acho que ele pegou a faca de cima do guarda-roupa, me fechou para dentro do quarto com a cortina e pegou e falou: se você não falar, vou começar a arrancar dedinho por dedinho seu agora. Aí foi onde que ele foi para tentar. Aí quando ele tentou, foi onde que eu gritei: a minha menina, filha, pede socorro. Foi nesse momento que ele acabou recuando, jogou a faca em cima do guarda-roupa e tentou dizer para as crianças que nada demais estava acontecendo dentro do quarto. Foi nesse momento que ela conseguiu pegar os meninos e veio correndo justamente aqui, para frente da casa. Aqui, ela pediu ajuda a uma vizinha. A polícia foi chamada. Quando a PM chegou ao local, o suspeito tentou fugir. 2 cercaram por trás, um ficou aqui na rua. Aí viu que pulou pro lado de trás, que pulou pro lado vizinho. Nisso que pulou pro lado vizinho, o outro conseguiu pegar, falou que ele estava se evadindo já pronto para
embora. O Anderson de Souza Nascimento acabou alcançado pelos policiais e preso em flagrante. É um absurdo, né? O Anderson de Souza foi autuado por lesão corporal, cárcere privado, tortura psicológica e ameaça. Mais violência agora contra a mulher, meu Deus. Mais um caso. Em Vila Velha, uma mulher foi agredida pelo companheiro no meio da rua. A vítima estava com um bebê de 3 meses no colo e, mesmo assim, levou socos e chutes. A agressão aconteceu no meio da rua, em Novo México, Vila Velha. A vítima foi uma jovem de 25 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão teria acontecido nesta esquina, bem em frente a uma clínica médica. A vítima contou aos policiais militares que atenderam o caso que foi agredida com socos na barriga e na cabeça. Ela estava com uma filha de apenas 3 meses de vida no colo. Ambas foram arremessadas ao chão. Segundo ela, o agressor ainda pegou o seu celular, se recusou a devolver e o arremessou no chão para quebrá-lo. Uma testemunha presenciou todas as agressões e disse que elas são recorrentes. A minha neta chegou e falou assim, vó, tem um casal brigando ali, a mulher chorando, um neném também chorando, uma briga feia mesmo, vó. A xingação, você fumou mais droga do que eu, você fumou mais, foi aquela confusão. Bom, e mesmo assim a vítima não quis representar contra o companheiro. Ele foi encaminhado para o presídio desse mesmo jeito. Passou por audiência de custódia e já está solto. Em instantes, você confere aqui no TN2. Incêndio assusta idosos em Viana. Já já a gente traz os detalhes para você. Terreno baldio pega fogo em Viana. A fumaça foi tanta que invadiu um lar de idosos. Pelo menos 11 passaram mal. O SAMU precisou ser chamado. Em vídeos gravados por moradores da rua Nossa Senhora da Penha, é possível ver o terreno baldio em chamas. O local, que era tomado por mato seco, rapidamente pegou fogo. Nessas imagens é possível ver as labaredas alcançando o portão de uma casa. O seu Alcides mora na vizinhança e estava trabalhando quando viu a casa dele ser invadida pela fumaça negra. Voltei 1 e pouco lá fora e o pessoal daqui saiu também, desesperado, né? O pessoal do asilo aqui. Subiu um pessoal lá de baixo, lá para olhar ali onde está meu primo ali. Aí já tá apagando. Já tá tudo aqui já. Polícia, carro do bombeiro, você pega os pacientes, né? Bom, no local eu só vi a fumaça, né? Só a fumaça. E o mato que tá meio verde, tava roçado, né? Tava meio verde. Aí também é uma fumaça só. As primeiras pessoas a notarem o fogo no terreno baldio foram os funcionários dessa casa de repouso que fica logo ao lado do foco do incêndio. Eles contaram que cerca de 11 idosos tiravam um cochilo após o almoço quando começaram a passar mal. Eles tiveram que acionar o SAMU e 2 ambulâncias vieram até essa rua prestar os primeiros socorros. Os idosos tinham entre 61 e 90 anos. Devido à fumaça que invadiu o abrigo, muitos começaram a ter problemas respiratórios. Mas com o atendimento do SAMU, nenhum precisou ser levado ao hospital. Por áudio, uma das funcionárias da casa de repouso contou como foi a situação, que o responsável por atear fogo no terreno não era conhecido pelos moradores. Durou mais ou menos quanto tempo esse incêndio? Aproximadamente 1 hora, 1 hora e meia. Quase 1 hora, né? Os vizinhos informaram que um homem passou e pôs fogo no mato. A informação que nós tivemos. Como nós tivemos noção depois que já tinha aumentado, então essa foi a informação. Alguém passou e pôs fogo. Após a situação ser controlada, funcionárias lavavam as marcas de fuligem do local. A Guarda Municipal de Viana foi a primeira a chegar no foco do incêndio. E com o apoio de um caminhão-pipa, eles apagaram as chamas. Agora, a Secretaria de Meio Ambiente da cidade fará uma investigação para identificar o proprietário para que ele possa limpar o local e cercar o terreno baldio. Multas também devem ser aplicadas. Bom, que estranho, né? Só para reforçar aqui o que o Matheus disse na reportagem, a Secretaria de Meio Ambiente de Viana disse que vai trabalhar para identificar o dono do terreno e vai notificá-lo para que ele faça a limpeza do local, além de aplicar uma multa, como o Matheus disse muito bem. Excelente noite para você, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.